Olá, professores. Olá, professoras. É um prazer tê-los aqui conosco novamente para mais um ATPC, aquele ATPC da Diretoria de Ensino, que ocorre a cada 15 dias. Hoje nós estamos aqui com a equipe de Ciências da Natureza para dar prosseguimento à sequência de atividades relacionadas à leitura, né? A questão que já vem acontecendo nos dois ATPCs anteriores, e a gente vai dar continuidade agora, voltada para a área das ciências da natureza. Então, chamar os colegas para estar se apresentando aqui e a gente dá continuidade. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Duarte, sou PCNP de Biologia. Que tenhamos um bom dia de trabalho. Passo a palavra. Rose. Olá, professores. Abriu a Meu nome é Rosimeire, PCNP de Ciências. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse ATPC de Ciências da Natureza. Passo a palavra. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gerson, estou atualmente como PCNP de Química e é uma satisfação tê-los conosco e vamos ao nosso ATPC, né? Passo a palavra. Olá, professores, professoras, bem-vindos, bem-vindas para mais essa continuidade das nossas ATPCs DE, Núcleo Pedagógico. Meu nome é João, PCNP de Língua Portuguesa. Ronaldo. Ok. Então, um ATPC proveitoso para todo mundo. Vamos lá, vamos iniciar. Podem iniciar. A gente vai começar agora com a leitura, análise e interpretação de textos científicos. Bom, dando sequência, então, às nossas ATPCs DE, que nós vamos tratar da temática referente à questão das estratégias de leitura. Hoje nós trazemos aqui a área de ciências da natureza. Apesar de ser a área de ciências da natureza, alguns pontos aqui abordados por nós vão estar também presentes, ou estão presentes também nas outras áreas. Então nós vamos trazer aqui como pano de fundo a questão de CN, mais algumas observações que cabem a todas as áreas do conhecimento. Pode passar, Ronaldo? Bom, a primeira questão que nós vamos trazer aqui é a pergunta, enquanto reflexão, como você lê os textos científicos? Ronaldo, ou Marcelo, ou Rose, algum comentário? Não. Pode. Perfeito. Pode passar, Ronaldo, por favor. Bom, para início, então, da nossa conversa, nós temos aí uma comanda que traz a ideia de identificar no texto os indagadores e os indicadores. Pode passar, Ronaldo. E nós trazemos aqui um texto que vai servir de base para esse primeiro momento nosso, que é a análise de questões que envolvem a leitura, a interpretação e a compreensão de textos com temáticas dentro da área de CN, tá? Então nós temos aí um texto retirado da revista Abril, de um encarte chamado Planeta Sustentável, o texto chamado Um mar de água doce debaixo dos nossos pés. Alguém gostaria de ler? Posso ler. Perfeito. Um mar de água doce debaixo dos nossos pés. Não bastasse o recorde de águas superficiais. O Brasil abriga também extensas reservas de águas subterrâneas, 27 aquíferos ao todo. O principal reservatório de aquíferos, Guarani, do 1,2 milhões de quilômetros quadrados de área total, 70% ficam em subsolo brasileiro, estabelecendo por 8 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Os restantes 30% dividem-se pelos territórios uruguaio, paraguaio e argentino. Estima-se que Grande Lago guarde 45 mil quilômetros cúbicos de água e excelente qualidade, o suficiente para abastecer de maneira sustentável 500 milhões de pessoas, mais que o dobro da atual população do Mercosul. Mas até hoje, a exploração dessa reserva foi desordenada, o que leva ao desperdício e à ameaça de contaminação das águas por resíduos químicos, provavelmente e principalmente de fertilizantes usados nas lavouras do centro-oeste e do oeste paulista. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foram descobertos mais de 500 poços artesianos, abandonados e abertos, o que se permite a entrada direta de água de enxurradas. A fim de preservar este valioso recurso, os 4 países donos do Guarani começaram a mapear o aquífero estratégico para o abastecimento do Cone Sul. O projeto de proteção ambiental do manejo sustentável do Arquipélago Guarani visa traçar um plano de exploração num ritmo compatível com sua reposição natural por infiltração pelo solo. Fonte Planeta Sustentável, revista Abril. Obrigado, Ronaldo. Bom, num primeiro momento, na leitura do texto, sugere-se que, é óbvio que aí também não vamos pensar na questão se ela é exequível, mas sugere-se num primeiro momento que se tenha contato com o texto com, no mínimo, 3 leituras. Aquela primeira leitura que é uma leitura mais para acostumar a questão dos olhos, a segunda leitura que vai trazer para se buscar algumas palavras-chave, aquelas que, de repente, não se entende ou não tem esse conhecimento, aquela que, de repente, a gente precise buscar por informação extra, e a terceira leitura, que é quando, efetivamente, vamos fazer o trabalho aí de interpretação e compreensão do texto. As palavras que estão aí em amarelo são algumas palavras que nós marcamos, porque são palavras que, de repente, podem dar algum tipo de necessidade de busca do entendimento delas nesse contexto que aí está. Tá? Não estamos aqui também determinando se esse texto é válido para ensino fundamental, anos finais, ou ensino médio, certo? Nós trouxemos um texto aleatório. E aí, enquanto palavras a serem destacadas, nós temos ali, em amarelo, aquífero, cúbicos, resíduos, artesianos, Cone Sul. Né? Óbvio que, dependendo da turma que se está trabalhando o texto, nós teríamos outras palavras aí para fazermos esses referenciais. Mas, neste texto especificamente, pensando aí, talvez essas questões, ou essas palavras que estão aí em amarelo, sejam aquelas que possam dar a necessidade de algum complemento, alguma ideia, para que o nosso aluno entenda um pouco melhor o texto nessa leitura inicial, ok? Se os colegas tiverem algum comentário a fazer, por favor, só abrir o microfone. Podemos passar? Eu acredito que dá para continuar. Uhum. Perfeito. Pode passar, Ronaldo. Bom, quando se vai trabalhar um texto, a primeira coisa que nós temos que buscar nele são os elementos que vão nos dar essa leitura, essa interpretação, essa compreensão do texto. Né? Fazer com que o nosso aluno e nós mesmos, né, nós mesmos entremos no texto literalmente, né? Entremos literalmente naquele mundo ou naquele contexto que esse texto vai trazer. Ronaldo, a partir daí, você pode ir passando o que eu vou falando em cima, tá bom? Nessa questão de contextos, nós podemos buscar o quem, né, que é o foco de quem se está falando, qual é o assunto, quem está sendo trazido à questão da informação, o onde, que vai trazer ali o local, o lugar, o espaço, né, vai delimitar ali o espaço geográfico de onde aquela informação, ou aquele texto, ou aquela situação comunicativa traz para a gente, de localização. O que
é referencial, ou traz o referencial do assunto, da informação, né, desse desenrolar do assunto e da informação. O como, que vai nos trazer as pistas da maneira, do modo, a forma como esse assunto é desenvolvido, como ele está posto ali no texto. O quando, em que nós vamos ter aqui dois aspectos. Primeiro deles, a questão do tempo, né, onde nós vamos ter marcas temporais mais pontuais ou específicas, por exemplo, uma data, por exemplo, a questão que nos traz um século, né? Então, todas aquelas marcas, ou o hoje, amanhã, ou o presente, então essas marcas temporais e as marcas de ambiente, né, que vão trazer, além da questão da data, ou não necessariamente uma data, ela vai trazer o contexto social, histórico e cultural. Por exemplo, quando nós falamos na questão ditadura, né, isso já nos remete a uma marca no tempo, mas essa marca no tempo nos traz toda uma contextualização de um determinado tempo, de um determinado momento. Então, nós temos aí o tempo, que é o marcado por uma data específica, e o ambiente, que é marcado pelo contexto desta data. E o para quê e o porquê, que vão trazer, respectivamente, a questão da justificativa e o objetivo. Nós vamos ver agora, no texto que nós lemos, essas marcas, né, para ficar mais exemplificado para vocês. Pode seguir, Ronaldo, por favor? Então, onde está o nosso quem aqui no texto que nós lemos, né? Falamos do que ou de que? Falamos do reservatório, né, chamado Aquífero Guarani. Pode passar? Falamos do onde, né? Nós falamos aqui das reservas, né, do subsolo brasileiro, de 70% dessas reservas do subsolo brasileiro que estão ali nos territórios, né, ou nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além, né, disso estar extensivo também a territórios uruguaio, paraguaio e argentino. Pode passar? O que? Né? A marca ali, né, das extensas reservas de águas subterrâneas, os 27 aquíferos. Percebam que o que, na verdade, é uma delimitação um pouco mais ampla, mais geral. Depois, quando a gente vai ali para o quem, que nós vamos especificar a questão desses 27 aquíferos. Tá? O como faz a referência ao como esse processo todo vai desenvolver, e ele está ali, como isso, ou as maneiras e as formas do desenvolvimento desta questão posta ali, que é o projeto de proteção ambiental e o manejo sustentável do aquífero. O quando, né, nós temos ali uma marca que é o hoje, né, e aí esse hoje cabe a qualquer momento, e em específico, né, a temática desenvolvida aqui por esse texto do Planeta Sustentável, que foi trazido em aproximadamente ali 2005, 2006, então o hoje ali está numa marca temporal de 2005, 2006, mas a gente só vai descobrir isso olhando para a fonte do texto, tá? E não necessariamente para dentro do texto. E o para quê e o porquê, né, em que está ali a justificativa e o objetivo da escrita ou da produção desse texto, tá bom? Podemos seguir, por favor, Ronaldo? Dentro da questão do ato de ler, tem algum microfone dando... Está dando interferência no microfone. Obrigado. A questão do ato de ler, então, nós vamos ter alguns pontos a serem abordados. Pode passar, Ronaldo? A questão da leitura, que é algo intencional, que demonstra a intenção por parte do sujeito, então nós temos ali uma intenção no nosso ler, né? Mesmo que seja leitura por fruição, que é aquela mais levada ao aspecto do lazer, né? Vamos aí ter também a busca por explorar nas entrelinhas o que já dito ou o que ainda não dito, e aí também nós podemos trazer a questão da leitura das linhas, das entrelinhas e por trás das linhas, tá? São 3 aspectos a serem abordados na questão do ato de ler. E só referenciar que leitura é sempre diálogo, né? É o dia, né, que vem
do através, é o grego dias, que significa através, e o logos, que ou tem o significado de palavra ou razão. Então, dialogar é reconstruir o logos, né? Reconstruir a ideia da palavra, conferir um sentido a ela, sentido de mundo para essa palavra. Pode passar, Ronaldo, por favor. Marcelo? Bom, gente, e aí, né? Como são os textos científicos? Dá mais um enter. Eles são expressos em linguagem própria de comunicação científica, privilegiando o caráter denotativo. E aí, quando a gente diz, né, uma linguagem própria da comunidade científica, isso não pode ser um impeditivo para que a gente não exercite esses textos científicos, né? Eu acho que exatamente o ponto alto está exatamente aí, com o auxílio da língua portuguesa, né, dos professores de português, se não um dicionário, um glossário, a gente pode trazer e desmistificar, né? Não é simplificar a ciência, né? Que são situações completamente diferentes, mas mostrar que essa linguagem de comunicação, essa comunicação científica, ela tem que caber, sim, dentro das nossas escolas, dos nossos alunos, né? É muito preocupante essa simplificação da ciência. A gente tem até alguns livros, em especial, vou trazer o Cachapuz, né, que fala dessa necessidade da renovação do ensino de ciências, e ele, dentro do contexto de uns capítulos dele, ele traz exatamente essa questão da simplificação. Então, a gente tem que promover isso, sim, e esses textos são organizados, né? Tem uma organização, tem uma lógica, tem uma articulação e uma sistematização. Então, vejam que a língua portuguesa, né, a gente acaba favorecendo quando a gente fala que muitas das vezes o professor das disciplinas diz, não vou dar aula disso, não vou dar aula daquilo, mas a gente tem que lançar mão, sim, da língua portuguesa, da matemática, para colaborar conosco no desenvolvimento desses nossos textos científicos. Pode passar. A intenção é transmitir... Marcelo, só um minutinho. Marcelo, fica à vontade, João. Só um minutinho, para aqueles que, de repente, não têm a familiaridade com a palavra, quando nós colocamos ali o sentido denotativo, estamos falando especificamente do sentido real, tá? Do sentido dicionarizado das palavras, aquilo que ela quer dizer no seu real. Pode seguir, por favor, Marcelo? Sim, João. Sim, é exatamente isso, né? A ciência traz no seu bojo exatamente a comprovação, o teste e a comprovação, né? Então, são coisas... o João, de língua portuguesa, que está hoje conosco colaborando, pode me ajudar. É uma maneira de comprovar, né? Vem corroborar com a ação. Eu testo e comprovo essa questão real. É isso, João? É isso a questão que você faz do denotativo e do real? Na verdade, em língua portuguesa, quando nós vamos trabalhar denotação e conotação, estamos falando do sentido real e do sentido figurado, né? E aí, o melhor exemplo que eu posso dar com relação ao sentido figurado é quando nós usamos, por exemplo, de figuras de linguagem, como metáfora, né? Quando eu digo que ela é uma flor, né? Eu estou usando de metáfora, eu estou usando de sentido conotativo. Ela não é algo que tem um caule, né, que tenha as suas pétalas, que tenha as suas folhas. Né? O que eu quero dizer o que está por trás do meu exemplo ou da minha
sugestão que ela é uma flor, de repente delicada, perfumada, né? Isso se permite na literatura, isso se permite nos escritos literários, nos textos literários, coisa que nós não veríamos ou não vemos na ciência. A ciência vai trabalhar sempre com o factível, a tese, né? Isso, a tese, a antítese e a síntese, certo? Perfeito, João. E aí ele já, no item segundo, é constituído por uma tese, desenvolvido por provas. Pode ir lá, análise e o ponto de vista do autor. E é interessante que quando a gente fala do ponto de vista do autor, é o ponto de vista do autor que ele já traz, dentro do seu referencial bibliográfico, vamos dizer assim, uma comprovação. Ou não, né? Pode passar. Mais um. E aí, constituído de forma dedutiva do geral para o particular ou indutiva do particular para o geral. E aí a gente traz, mais simplificadamente, vamos dizer assim, o desenvolvimento, né? As partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode passar. Passa a palavra. Só um minutinho, Gerson. Só volta um pouquinho, o Ronaldo. Para o pessoal de língua portuguesa, né, tem muito dessa questão do artigo de opinião. E percebam, nós vamos ainda tocar nessa questão do artigo, aqui no caso científico, mas nós, em língua portuguesa, quando nós vamos construir os nossos artigos de opinião, onde nós vamos dar opinião, trazer o argumento sobre um determinado tema, né, nós trabalhamos nessa estrutura também de introdução, desenvolvimento e conclusão. Percebam que estamos aqui em CN, mas com muita coisa em comum com língua portuguesa e vice-versa. Pode passar, Gerson, por favor. Ok, João. Assim, agradeço aí a palavra. E frente ao que foi exposto até agora pelo João e pelo Marcelo, então a gente começa a entender que o texto, né, ele não pode ter espaço para ruídos, né? E então a preocupação, o cuidado que tem que se tomar, a gente apresenta agora nesse slide com alguns preceitos, né, que são importantes para que se evite esse ruído, né? O texto científico, ele tem que ser um texto claro, né? Tem que trazer clareza, a informação tem que estar exposta, não pode estar lá para ser deduzida, né? Ela não pode ter pontos obscuros, né? O outro preceito que é trazido é a contundência, né? Um texto contundente quer dizer que ele não admite dúvidas, ele tem que trazer uma certeza lá, né? Ele tem que ser terminante, né? A concisão, né? É outro preceito que é colocado aqui. A concisão, ele pedir que a pessoa que está comunicando, que está escrevendo esse texto, ela tenha a possibilidade de evitar a prolixidade, né? Ela saber sintetizar essa informação, né? O preciso, né? A precisão que o texto tem que ter, né? Ele tem que ter rigor absoluto, perfeição, busca da perfeição, né? Certo, definido. Então, tudo isso num texto, em ciência, ele é exigido. Não dá para ser uma coisa assim, é mais ou menos alguma coisa. Não, tem que se ter o resultado e ser preciso naquilo que está se expondo, né? Dentro do texto. Ou seja, sendo exposto no texto, né? O texto tem que trazer correção, né? A informação tem que ser correta, dados precisos, dados corretos, né? Não pode trazer incorreções. Então, por isso que cálculos estatísticos que são apresentados, eles têm que estar ali realmente baseados em dados e os cálculos têm que trazer essa preocupação com a correção. Originalidade, né? Aí, no caso, a originalidade, a gente fala sobre o fato de ser feito pelo autor que está propondo, né? Às vezes, mesmo baseado na revisão bibliográfica, ele traz diversos autores para fundamentar a sua fala, né? O que ele vai trazer ali no texto, na sua mensagem, porém, ao trazer a análise desses outros demais autores, ele vai estar produzindo algo que é da lavra dele, né? Então, ele vai trazer ali
os autores para sustentar ou para refutar. Então, tudo tem que estar dentro de uma organização do autor do texto, e ele tem que ser a pessoa que está responsável por esse texto, né? Gerson, aí quando não. nós falamos da originalidade, nós estamos falando em específico da questão autoral, né? Sim, isso. Da questão da autoria do texto. Sim, certo? justamente. Ele tem que ser o responsável pela lavra desse texto. Não dá para ele colocar o texto de fulano e Beltrano e omitir quem são os autores. Ele pode colocar, citar, mas ele tem que dar lá a origem de onde ele está tirando aquela informação, né? Por mais que ele traga aqueles autores que vão sustentar a fala dele naquele texto, né, que vão sustentar a afirmação dele ali naquele texto, ele tem que dar o crédito de quem está sustentando aquilo. Ele não pode tomar para ele a originalidade daquela mensagem, não. Tem alguém lá atrás que escreveu antes, né? Então, ninguém escreve tudo do nada. Não, você acaba pegando sua informação e aquela informação anterior que tem lá na referência bibliográfica, ela vem para ou sustentar ou para ser refutada com relação ao que ele está trazendo naquela nova mensagem. É isso? Aí, na sequência, vem o encadeamento, né? O texto ele tem que trazer uma sequência ordenada, né? Ele tem que permitir a concatenação das ideias, né? Ele tem que trazer essa possibilidade de entender o começo, o meio e o fim, né? A parte da ética, né, que são os conjuntos de regras que devem ser obedecidos, seja por um grupo social ou por uma sociedade, né? Então, isso tem que estar também tem que ser levado em consideração na comunicação. O texto ele tem que ter consistência, né? Ele tem que ser consistente. Então, no caso, ele tem que ter uma mensagem ali, sólida, né? A informação ela tem que ser realmente baseada em dados sólidos. E aí, quando que diz respeito à fidelidade, é quando o autor desse texto, né, que está sendo... Ele respeita a autoria de autores que estão sendo citados no seu texto. Então, na verdade, se eu estou produzindo um texto e eu resolvo citar um outro autor, eu tenho que trazer e respeitar a ideia daquele autor. Eu não posso desvirtuar no meio do texto aquela mensagem que se diz respeito a outra pessoa que escreveu. Eu citei aquele autor, eu tenho que trazer a ideia que ele teve na obra dele, né? Então, eu tenho que ser fiel ao que ele colocou. Então, é nesse sentido que vem a palavra fidelidade. Então, esses preceitos têm que sim ser respeitados na comunicação científica. Não dá para ter achismos, né? Eu não posso abrir espaços para o senso comum. Eu tenho que ter, sim, a comunicação ela não pode dar espaço a dubiedades, ela não pode ser ambígua, ela tem que estar... a informação clara e cristalina, ela não pode ser sujeita a diversas interpretações, né? Então, acho que esses preceitos têm que ser realmente seguidos quando se fala de comunicação científica, sem esquecer que a gente nunca escreve para nós, né? A gente escreve para o outro. Então, esses preceitos eles são trazidos nesse momento para que as pessoas que estão lendo tenham a informação correta e não uma informação que possa induzir a erros ou a interpretação não devidas. Passo a palavra. Acho que é a Rose agora. Pode seguir, Ronaldo, por favor. Você, Marcela, também. Mais um. João. Mais um. Isso. Bom, nós temos aqui, então, a questão de, quando explorarmos o texto, né, nós temos aqui 3 pontos, né, a serem observados, três momentos, aliás, 3 etapas a serem desenvolvidas aí dentro daquilo que o Gerson falou, não só para questão de textos científicos, mas aí a gente vai abrir um pouco também para todo e qualquer texto. Nós temos uma sequência lógica aí de desenvolvimento na leitura, compreensão e interpretação de textos, né? E aí nós trazemos ali, na verdade, se vocês perceberem, nós trazemos ali a ideia do SARESP, né? Em os 3 grandes grupos de competência. Nós temos ali, num primeiro momento, a competência do observar,
no segundo momento, a competência do realizar e, no terceiro momento, a competência do compreender. Aqui estabelecidas por reconhecer, que é quando eu vou decodificar, eu vou observar, vou ver esse texto, vou tomar, num primeiro momento, contato com esse texto e me envolver naquilo que ele traz de informação, naquilo que ele traz de estrutura, naquilo que ele traz de todo o contexto que eu deva mergulhar. Num segundo momento, a questão do organizar, aí é uma questão mais prática, onde eu vou montar essas unidades de significação dispostas nesta sequência lógica perceptível. Então, ali, no primeiro momento, eu tenho esse contato do reconhecer, do identificar, e agora, a partir do segundo momento, eu vou organizar as ideias que estão postas ali. E aí, esse organizar vale de várias formas. Eu posso trazer palavras-chave, eu posso montar um resumo, eu posso trazer um quadro esquemático, posso fazer mapa mental, conceitual, né? As várias possibilidades aí do organizar. E, para o final, né, depois de feita toda essa decodificação do texto, depois de ter todo esse texto organizado para que eu entenda, compreenda ou tenha essa compreensão e esse entendimento claros, nós vamos ter aí o extrapolar. Mas o extrapolar passa antes pelo inferir. Então, quais são as inferências que eu faço desse texto? A partir disso, eu tenho a possibilidade de extrapolar, né, de ampliar esse universo apresentado, né, oferecendo significados adicionais, atribuir sentido, confrontar-se com o texto de maneira crítica, posicional. Por exemplo, quando nós falamos do aquífero, né, eu estava discutindo com os meus colegas aqui, quando a gente fala do aquífero, me remeteu num momento à questão do pH, né, dessa água. Então, uma conversa que eu fiz com o Gerson, ao mesmo tempo que numa conversa que eu possa fazer com o Rose e com o Marcelo, também sobre o texto, pode me remeter a questões ambientais. Então, aquele texto, num primeiro momento, que traz uma informação do aquífero, trazendo para a conversa também a questão do Ronaldo, né, que está aqui agora, hoje, nesse momento, como física, mas podemos trazer a matemática, quando nós temos ali 70%, 30%, então é a questão da porcentagem dentro desse texto. Então, pensar que esse extrapolar é ampliar o texto, é ir além das fronteiras daquele texto, daquilo que ele traz como informação, certo? Ronaldo, pode passar, por favor? Bom, a abordagem do texto científico, então, deve ser feita da superfície para as estruturas internas mais profundas. Então, a partir de agora, vocês estão vendo de uma forma imagética o que eu acabei de falar, né? Então, nesse primeiro momento, esse reconhecer, que é uma estrutura um pouco mais externa. Depois, pode passar, Ronaldo. A questão do organizar, que aí é ali dentro do texto mesmo. E o terceiro item, que é o extrapolar, que é pegar essa estrutura toda interna, né, pegar esse reconhecer e ir além das fronteiras ou dos limites desse texto. Pode passar, Ronaldo, por favor. Bom, na nossa sistematização, então, enquanto estrutura ou conteúdo, né, estrutura ou conteúdo, do que falamos ou de que falamos até então? Vamos pensar, nós vamos buscar no material dos anos iniciais, assim como ao longo dos materiais dos anos finais e ensino médio, nós também temos aqui uma estruturação, uma questão de conteúdo em relação à extrapolação desses textos, ou à questão do olhar o texto, né, naquilo que ele traz de interpretação, naquilo que ele traz de conteúdo. Então, pode passar, Ronaldo, por favor, para que fique mais fique visual, né? Então, nós temos ali, a partir do momento que nós vamos analisar algum tipo ou algum gênero de texto, nós temos ali, no primeiro contato, a questão da estrutura, né? É a estrutura de um poema? É a estrutura de uma crônica? É uma estrutura de um artigo de opinião? É um anúncio publicitário? Né? Então, esse primeiro... Pode voltar um pouquinho, Ronaldo. Pode deixar só a primeira, por favor. Isso. Tá? Então, esse primeiro contato
de identificação do gênero. A partir do momento que eu tenho a questão do gênero, dentro desse gênero, por exemplo, como nós temos aí na tela para vocês um artigo, né, chamado Celular na Educação, o Desafio da Pandemia. Então, já está dito que é um artigo. Então, as questões externas, onde foi publicado, qual é o título, externas e algumas internas, né? Onde foi publicado, qual é o título desse texto, estamos ainda falando da questão da estrutura, quando que ele foi publicado, quem escreveu, qual é o tema, né, central do artigo, e aí para o tema nós podemos ter já um indicativo no próprio título ou, de repente, no próprio enunciado da atividade que se vai fazer, tá? Mas, às vezes, também só consigo tirar o tema a partir do momento da leitura, certo? Quando nós entramos ali na questão do ponto de vista do autor, ou aqui no caso é uma autora, né, nós também só vamos ter isso a partir do momento que nós façamos a leitura do texto. E, no final, alguns argumentos que justificam também fazem parte. Então, neste quadro que nós temos aí, retirado do caderno do 5º ano dos anos iniciais, nós temos ali misturados uma parte da estrutura e outra parte já referente ao conteúdo. Pode passar, Ronaldo? Retomando, quando nós vamos buscar dentro do texto aquelas informações que nós já trouxemos no início desta TPC, que é o que, quem, como, onde, quando, por quê ou para quê, né? Nós estamos aí tratando o que na língua portuguesa nós chamamos de elementos da narrativa. E aí, enquanto elementos da narrativa, nós temos especificamente situações que vão nos ajudar a desvendar e decodificar as informações que estão presentes ali naquele texto. Pode passar, Ronaldo, por favor. Bom, e aqui um outro quadro, então, só reiterando, todos esses quadros foram tirados dos cadernos dos anos iniciais, tá? Então, nós temos ali a questão do o que, o quem, o como, o onde, o quanto e o porquê, agora aqui melhor explicitados e melhor trazidos, né, ou escritos de uma outra forma. O que, né, os fatos que determinam a história, ou os fatos que determinam aquele conteúdo do texto. Quem, né, a personagem ou os personagens, ou as pessoas que estão envolvidas nesse texto que está colocado. Há pessoas envolvidas? Se a gente for pensar num texto científico, né, quem seriam as possíveis pessoas envolvidas nesse texto? Né? Ali o como, né, a questão do enredo, aquilo que vai trazer de informação, o onde, aliás, desculpa, o como ali, não só o enredo, mas também como tudo isso se desenrola, né, se há algum tipo de proposta, se há alguma maneira ou algum tipo de abordagem específica, o onde, né, os lugares ou os locais de ocorrência, o quando, lembrem-se da questão do tempo e do ambiente, nós temos ali duas situações a serem trazidas, e o porquê e o para quê, né? Aí a causa do acontecimento, que é uma possibilidade, né? Que não necessariamente aí se traga a justificativa ou o objetivo, né? E sim uma causa desse acontecimento, que poderia ser também relacionada a efeito, né? Aí vai depender daquilo que o texto tende a abordar, certo? Pode seguir, Ronaldo, por favor. Isso. Estamos chegando agora ao final do nosso TPC, onde fica uma pergunta, né? Texto científico, divulgação científica ou artigo científico? Qual vocês têm o hábito de ler? Qual vocês apresentam para os seus alunos? Qual vocês têm o hábito de levar para a sala de aula para compartilhar esse tipo de leitura com o aluno de vocês? Que é muito interessante, muito apropriado, né? Então, no começo do nosso ATPC, o Ronaldo fez a leitura de um texto, onde vocês, dentro desses 3 citados, colocariam aquele tipo de texto. Então, na verdade, aquele primeiro texto que foi apresentado aqui no nosso ATPC é uma divulgação científica. Por que é uma divulgação científica?
O jornalista da revista, ele foi em 3 fontes, sendo que um deles era um artigo científico, fez a coletânea dos dados, fez um novo texto, uma reescrita, e aí fez já com outro olhar, para fazer uma divulgação, uma publicidade daqueles dados. Então, por isso, divulgação científica. Texto e artigo apresenta outras características. Artigo, a gente agora apresenta esse para vocês. A contaminação do aquífero Guarani como um problema de âmbito internacional, que é um artigo publicado numa revista da PUC de Minas Gerais. Ele tem outras características, ela é mais endurecida, uma leitura um pouco mais com nomenclaturas voltadas para a ciência, mas totalmente pertinente, que pode ser apresentada e trabalhada com os nossos alunos, diria, desde os anos, não esses precisamente, mas qualquer texto científico pode ser apresentado para os nossos alunos desde os anos fundamental, né, do 1, o 2 e o ensino médio, tá bom? Próximo, por favor. Agora a gente apresenta para vocês uma tabela que são as habilidades presentes na Base Nacional Comum, exatamente como elas estão postas lá do ensino médio, da área de Ciências da Natureza. Percebam que são 3, né? E depois a gente pode passar, Ronaldo. Então, essa é a da base, essas são as presentes na base, e igualzinha presente também no currículo paulista. Estão postas da mesma maneira, com a mesma numeração, validada pelo currículo paulista. Eu só gostaria de chamar a atenção dos professores também de ciências do fundamental, que também no currículo dos anos do fundamental, tanto dos anos iniciais quanto do Fund 2, também apresentam habilidades e objetos de conhecimento que dá para trabalhar com as crianças. Por exemplo, o Fundamental 2, ele começa o 6º ano com objeto de conhecimento ciclo hidrológico. Então, totalmente pertinente para ser trabalhado e com proposta de desenvolver habilidades também trabalhando esse texto. Aí tem consumo consciente no 7º ano, diversidade e ecossistemas e fenômenos naturais e impactos ambientais. Então, dá para ser trabalhado, ajuda muito, a gente entende que os meninos no 6º ano estão chegando com defasagens gravíssimas na leitura, e trabalhando essa estratégia de leitura com esse tipo de texto ajuda no desenvolvimento das habilidades. Eu trago também como sugestão, se as crianças tiverem realmente muitas dificuldades na leitura, o quadro que o João apresentou na tela anterior foram retirados do livro do Currículo em Ação dos anos iniciais, né? Então, aquela série que tiver muita defasagem, o professor pode buscar esse material, que ele traz o passo a passo, como pode ser trabalhado essas estratégias de leitura com essas crianças. Ajuda muito, tá bom? Então, trabalhem com esse material, que tenho certeza que ele vai enriquecer muito o trabalho de vocês. Também, né? Sim, Rose. Além da questão do material, nós temos os nossos pares na escola também. Então, professores de língua portuguesa, né? Professores de letras, não necessariamente só língua portuguesa, mas professores em letras, tem dentro da sua especificidade, do seu componente curricular, a questão dos elementos da narrativa. Então, exercícios práticos com textos retirados dos cadernos de CN ou de qualquer outro componente ou de qualquer outra área do conhecimento também são possíveis de serem feitos, e aí é óbvio que precisamos da questão do apoio daqueles que são os especialistas, né? Exatamente, os especialistas. Só, antes do Marcelo falar, só um pouquinho, se vocês perceberem, nas habilidades que ali estão, nós vamos ter na primeira linha da primeira habilidade, lá no finalzinho do texto, diz assim, né, da questão de representar e interpretar modelos explicativos. Então, olha a interpretação aí. Quando nós vamos ver no segundo item,
também, na primeira linha, lá no final, interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, entre outros. E quando a gente pega a terceira habilidade também, logo no início ela fala interpretar textos de divulgação científica. Isso. Essa questão da interpretação passa muito pelo modelo dos elementos que nós mostramos até então. Sim. Marcelo? Só para lembrar que esse material do Currículo em Ação, ele já vem provocando professores e alunos para que se trabalhe com esses textos de divulgação científica, de artigos científicos, para que a gente consiga promover cada vez mais a ciência, né, dentro do nosso currículo. Tá ok? Sim. Passa a palavra. Não é uma leitura fácil, né? Não vamos falar que é, porque não é, mas nós, de ciências da natureza, não podemos abrir mão desse tipo de leitura, não é? Não podemos deixar de apresentar e compartilhar com os nossos alunos o desenvolvimento dessas habilidades e utilizando como ferramenta esses textos científicos. Até porque, Ana Rose, nós já encontramos em alguns materiais, em específico o Aprender Sempre, nós encontramos recortes de textos, artigos científicos já, né? Nós fomos, para a TPC de vocês hoje, nós fomos buscar e encontramos alguns materiais. Exatamente, porque tínhamos dúvida, né, se o FUND seria apropriado para o fundamental trabalhar. E aí temos uma colega aqui dos anos iniciais, ela falou, como não? Olha aqui no caderno, e veio nos apresentar um material belíssimo que traz todo o passo a passo de desmembrar esse texto, tanto na estrutura quanto no conteúdo, como o João Mário muito bem explicou, para ajudar no desenvolvimento dessas habilidades, tá bom, gente? Então, não fiquem com receio, ofereçam essa leitura para os seus alunos. Próximo. Aí as referências, onde nos trouxemos para validar nosso trabalho, para enriquecer nosso trabalho, desde a língua portuguesa até os do nível científico. Próximo. E uma citação, não se pode ensinar alguma coisa a alguém, pode-se apenas auxiliar a descobrir por si mesma, do nosso mestre Galileu Galilei. Encerro aqui, agradeço imensamente o PCNP de Língua Portuguesa João Mário, que veio enriquecer o nosso ATPC de Ciências da Natureza e nos ajudar aí nas estratégias de leitura. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos, passo a palavra. Agora eu convido os senhores e senhoras a fazer a avaliação do ATPC e registrar a presença aí por este formulário, acessando o link ou o QR Code que aí se encontra. Aproveito também para agradecer a todos pela participação e até breve. Forte abraço a todos. Mais uma vez também, João Mário, obrigado pela parceria. Estamos juntos. E a todos vocês, um bom trabalho em todas as escolas aí, tá bom? Forte abraço, conte conosco. Um grande abraço a todos. Reitero o agradecimento ao João Mário e a gente começando as integrações, né? Quem sabe em breve teremos mais integrações com mais outras áreas. Fiquem com Deus, um abraço. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Só reiterar que 45 minutos, às vezes, é pouco tempo para que nós possamos discorrer sobre todo esse universo, né, desses elementos presentes em todos os textos, mas fica aqui só um início de trabalho e que vocês possam aí, entre os pares, até porque nós temos aí agora os itinerários, temos, né, novas propostas da Secretaria da Educação que nos faz ou tem nos feito trabalhar aí entre equipes, né, trabalhar as nossas áreas de conhecimento. Então, dentro dessa perspectiva, eu agradeço a equipe de CN e me coloco à disposição de todos aqueles que precisarem ou necessitarem
de qualquer apoio nesse sentido. Um bom trabalho a vocês e até a próxima TPC. Falaremos com o pessoal de Ciências Humanas. Abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.